A paz do Senhor Jesus para você. Vamos começar aqui a aula 4, entendendo como era o homem pré-diluviano. Vamos aprender a dispensação da consciência, como o homem lidou com o conhecimento do mal e muito mais coisa. E uma coisa assim, interessante que eu vou trazer aqui é a questão do livro de Enoque. Eu li o livro de Enoque, estudei ele, está sendo falado muito do livro de Enoque, a questão do se os anjos tiveram sexo ou não com os homens. Nós vamos estudar. E eu reparei que tem muita gente que começa e não termina o estudo. Mas se você for até o final, você não precisa ir tudo ao final até hoje, né? Você pode gravar ele, vai aí no lembrete aí histórico, você coloca aí para assistir mais tarde. Você clica em assistir mais tarde e você vai ficar gravado aí no seu histórico como assistir mais tarde. Você pode assistir, são uma semana, você pode assistir tipo 10, 15 minutos por dia, 20 minutos. Eu coloquei tudo numa apanhada só para facilitar você. De repente você vai assistir tudo, você quer realmente assistir tudo, ou você vai assistir aos poucos, você escolhe. Outra dica que eu dou para você, você pode botar na velocidade 1.5, 1.25, que o estudo fica mais rápido e mais dinâmico, porque eu costumo falar devagar, mas colocando em velocidade mais rápida, você vai assistir mais rápido também. Essa é uma dica aí para você. E se você for até o final, eu estou fazendo um convite aí no final, aí você vai ver qual é o meu convite. Uma coisa importante aí para você. Porque é importante que você invista o seu tempo para conhecer as coisas de Deus. Se fosse um curso para você passar no concurso público, você ia ficar umas 3 horas aí assistindo para você aprender, para você conseguir passar no concurso público, melhorar de vida, melhorar sua condição financeira. E por que não fazer isso para melhorar a sua vida espiritual, melhorar seu conhecimento com Deus? Faça esse desafio. Vamos fazer esse curso, são 12 aulas apenas. Você pode assistir o curso uma aula por semana e você pode dividir ele em dias. Você vai assistindo aos poucos, do tempo que você puder. Você pode assistir indo para o trabalho, só ouvindo áudio. Você tem várias possibilidades. Mas não deixe de aprender a palavra de Deus, que é importante. Estamos vivendo uma época que é muito importante aprender a palavra de Deus. Vai chegar momentos que só quem tem a palavra de Deus que vai conseguir sobreviver. Então eu faço esse desafio para você de fazer esse curso, esse convite, para você investir no teu conhecimento com Deus. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Então vamos começar. Bom, quando o homem conhecia só o bem, o homem não praticava o pecado, porque ele não conhecia o pecado. Mas a partir do momento que o homem passou a conhecer o pecado, o homem passou a conhecer o mal, o pecado, e o pecado passou a atrair o homem. O pecado passou a exercer uma influência sobre o homem de atração. E o homem passou a fazer coisas que nem sabia que poderia fazer. Por exemplo, Caim e Abel. Caim ofereceu uma oferta da terra. Uma oferta, uma fruta, verdura, legumes, a Deus. Abel, pelo contrário, ofereceu seu sacrifício. Que Abel ele era pastor de ovelhas. Então Abel ofereceu o melhor que ele tinha, a melhor ovelha. Ele escolheu a melhor ovelha e ofereceu a Deus em holocausto, sacrifício. E o fato é que Deus se agradou disso. Nós sabemos o porquê hoje, né? Porque a oferta de sangue tem a ver com remissão de pecado, tem a ver com o que Jesus fez na cruz do Calvário. Então Abel, praticando esse sacrifício, ele acabou tipificando, fazendo uma tipificação do que Jesus ia fazer na cruz. Então Abel ofereceu a Deus um sacrifício de sangue. E Deus se agradou disso. O fato é que Caim, quando observou que Deus se agradou da oferta de Abel, Caim ficou com inveja. É o primeiro sentimento que ele sentiu ali
depois do conhecimento do mal, passou a ter o que? A inclinação da carne ao pecado. Então Caim começou a sentir inveja do seu irmão, sendo que Deus ele falou para Caim: Caim, cabe a você dominar o pecado. Se o pecado te dominar, você vai virar escravo do pecado. Não foi bem nessas palavras, mas traduzindo aí, simplificando, o que Deus falou para Caim. Vamos lá, Gênesis 4:7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então Deus ali estava explicando para Caim que a inclinação do pecado ela teria que ser vencido através do domínio próprio. Ele tinha que dominar, porque se Caim, quando tivesse conseguido dominar o seu ímpeto, o seu pecado, daqui a pouco ia passar e ele ia ser abençoado por Deus. Com certeza, Deus ia se agradar muito de Caim se ele tivesse dominado a si mesmo. Porém, nós sabemos o que aconteceu. Caim pegou uma pedra e atingiu seu irmão Abel, matando ele e derramando o primeiro sangue na terra. Foi ali que Deus falou, perguntou para Caim: Caim, onde está teu irmão? Eu creio que Deus perguntou isso para Caim para ele dar uma chance para ele falar o que tinha feito e pedir até perdão. Mas não, ele falou arrogantemente com Deus. E Deus falou: Caim, o sangue do teu irmão Abel, ele clama da terra. Foi o primeiro sangue. A terra recebeu o primeiro sangue derramado de um homicídio de Caim matando Abel. Apocalipse 16:6 diz assim: visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Bom, aí está falando de um juízo de Deus que vai acontecer na grande tribulação, onde vai cair um meteoro na terra que vai transformar as águas dos rios em sangue. E não vai ter água para beber. E a culpa disso é um juízo que começou lá em Caim, pelo derramamento de sangue. Você pode perceber quantos sangue são derramados sobre a terra, quanto sangue inocente, né, são derramados sobre a terra. A terra já não aguenta mais de tanto sangue. É por isso que está chegando a hora de Deus derramar a sua ira sobre a terra. E logo depois, claro, a volta de Jesus. Bom, em termos de tipificação, Abel, ele tipifica Jesus, porque assim como Jesus foi traído pelos seus irmãos, no caso Judas, seus companheiros, né? Judas Iscariote traiu Jesus, Abel foi traído por seu irmão. Bom, agora vamos para o próximo slide. A corrupção da natureza, a linhagem de Sete e de Caim. Depois que Abel morreu, Adão e Eva tiveram Sete, o nome do filho dele, Sete, e a Bíblia fala que através de Sete o nome de Deus foi proclamado. Ou seja, Sete, assim como Abel, proclamava o nome de Deus. A linhagem de Sete foi Enos, Quenã, Maalalel, Jared, Enoque, aquele que andou com Deus, e vamos até falar dele bastante hoje depois, Matusalém, Lameque, Noé e daí para diante, né? Então, Sete, nós somos descendentes de Adão, somos descendentes de Sete, porque somos descendentes de Noé. Já a linhagem de Caim, ela pereceu no dilúvio. Caim teve Enoque, não aquele que andou com Deus, né? Enoque, filho de Caim, né? Irade, Meujael, Metusael, Lameque, que foi o pai da bigamia, foi o primeiro bígamo da história. Jabal, foi o primeiro construtor imobiliário, né? Pai dos construtores de imobiliário de tendas, né? Jubal, pai dos instrumentos musicais, né? Ele fabricou instrumentos musicais.
Tubal-Caim, pai da metalurgia, aprendeu a mexer com a metalurgia, ferro, das coisas que encontrava na terra, nas pedras, ele derretia e fazia artefatos. E mais gerações não mencionadas até o dilúvio. Então nós temos duas linhagens. Temos a linhagem de Sete, que era a linhagem dos filhos de Deus, e temos a linhagem de Caim, que era a linhagem dos homens naturais. Então vamos para o próximo slide para nós explicarmos uma coisa importante. Está vendo aí, ó, esses dois triângulos que eu fiz? Representa a geração de Sete, representa a geração de Caim. Gênesis 6, 1 e 2 diz: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Bom, isso é a teoria, né, da mistura dos povos, né? E se percebe aqui, nessa figura, que Caim teve a sua geração e, em certo momento, começou a misturar a geração de Caim com a geração de Sete. Aí teve a mistura entre as linhagens. E foi misturando mais para o lado da geração de Caim do que a de Sete, e acabou que a geração de Sete foi engolido pela geração de Caim, sobrando apenas uma família, a família de Noé. E essa mistura de pessoas crentes e não crentes parece que não agradou, né, a Deus. Deus não se agradou dessa mistura de jugo desigual. Até hoje a palavra de Deus diz que nós não podemos andar em jugo desigual. Aí o que Deus falou? Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Então Deus estipulou um tempo para trazer o seu juízo sobre a terra. Deus, ele decidiu trazer o dilúvio, mas isso a gente vai falar mais adiante aí. O fato é que Deus não se agradou com essa mistura, porque a geração de Caim era uma geração que não queria agradar a Deus. É uma geração que acabou se esquecendo de Deus. E a geração de Sete, a Bíblia fala que através dele o nome de Deus foi proclamado. Então nós vemos uma geração que podemos chamar de crentes, uma geração de não crentes. E a geração de não crente, que tiveram suas filhas, e os filhos de Deus, que é a geração crente, passou a coabitar com as filhas dos homens, e isso trouxe uma mudança de pensamento. Você pode perceber, na Bíblia mesmo tem um exemplo, Salomão. Salomão, ele começou muito bem seu ministério, seu reinado. Ele começou a casar com várias mulheres idólatras do mundo todo. E chegou a um ponto que Salomão passou até a ser idólatra. Permitiu colocar alguns deuses em Jerusalém, perto do templo. Chegou até a permitir que colocasse o terrível estátua de Moloque, que era aquela estátua que as pessoas colocavam brasa dentro dele, e ele tinha a mão estendida, e as pessoas sacrificavam no fogo os seus filhos recém-nascidos. Era uma coisa terrível que fazia com as crianças. Então, vamos passando para o próximo slide. Essa teoria da mistura dos povos, por que eu estou falando essa teoria? Porque existem duas teorias. Tem a teoria da mistura dos povos, é a que eu estou explanando agora, e tem a teoria dos anjos decaídos, anjos que se misturaram com a raça humana. E isso a gente vai ver. Eu falei que a gente ia ver e vamos ver daqui a pouquinho. Mas eu preferi trazer aquilo que eu creio que é o mais certo, e depois a gente vai falar aquilo que é uma teoria que já está sendo aceita por muitos, mas há controvérsia que eu vou trazer aqui.
Bom, essa teoria da qual eu creio, que é a teoria da mistura dos povos, alguns estudiosos antigos do século XIX também tiveram a mesma opinião. Por exemplo, Joseph Benson diz o seguinte, Gênesis 2: os filhos de Deus, aqueles que foram chamados pelo nome do Senhor, invocavam esse nome. Casou com as filhas dos homens, aqueles que eram profanos e estranhos a Deus. A posteridade de Sete não se manteve como deveria, mas se misturou com a raça de Caim. Levaram-lhes esposas de tudo que escolheram. Escolheram apenas a olho nu. Eles viram que eram justos, porque era tudo que olhava. John Wesley também, mais antigo um pouquinho, John Wesley ele também teve essa mesma visão, que os filhos de Deus viram as filhas dos homens que eram justas. E eles lhes deram esposas de tudo que escolheram. Bom, os filhos de Deus, aqueles que foram chamados pelo nome do Senhor, invocaram esse nome. Casaram-se com filhas de homens, aqueles que eram profanos e estranhos a Deus. A posteridade de Sete não se manteve como deveria, mas se misturou com a raça de Caim. Levaram-lhe esposa de tudo que escolheram apenas pelos olhos, viram que eram justas. Bom, essa é a visão da mistura dos povos. É uma visão, né, mais aceita entre os estudiosos de teologia, porque é o que está na Bíblia, é o que a Bíblia fala. Porém, depois que descobriram os escritos lá do Mar Morto, encontraram um livro chamado Livro de Enoque. E muitas pessoas acreditam que esse livro de Enoque é o livro que Enoque, aquele que andava com Deus, escreveu. E Noé conseguiu manter esse livro e trazer para outras gerações e acabou chegando até nós. E nós vamos analisar o livro de Enoque para a gente ver, né, o que fala, se dá para ter crédito nisso ou não. Vamos ver, vamos prosseguir então. Vamos para o próximo slide. Porque a Bíblia diz assim: havia naqueles dias gigantes na terra. Agora percebe o seguinte: havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois. Ou seja, a questão dos gigantes já existia antes do também depois, né? Quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Essa questão dos gigantes. Eles acreditam, né? Muita gente acredita que os filhos de Deus eram anjos. E esses anjos, eles acabaram namorando com as filhas dos homens, e assim nasceram gigantes. Isso é o que se fala por aí. Só que, porém, quando você lê com mais calma, você observa o seguinte: havia naqueles dias gigantes na terra, vírgula, na ponta e vírgula, e também depois, quando houve a mistura, né? Então, a questão dos gigantes já existia antes da tal da mistura, que os maiores estudiosos creem que é a mistura dos povos, mistura daquele que crê e o que não, daqueles que adoravam a Deus e os que não adoravam a Deus. Então você percebe que a palavra gigante vem do original hebraico nefilim, que significa violento ou causando a terra, lá em Gênesis 6:4. Os nefilim foram os violentos, tirando naqueles dias, aqueles que caíram sobre os outros. A palavra também pode ser derivada de uma raiz que significa maravilha e, portanto, monstro, prodígios. Thomas Coke, ele diz o seguinte, no comentário dele: havia gigantes na terra, etc. A grande questão é, o que significam esses gigantes? Eles eram realmente homens de tamanho extraordinário, ou a palavra se refere apenas à enormidade de suas ações? O que significa isso? O que ele quis dizer como havia gigantes? Bom, o fato é o seguinte, agora vamos ler aqui
ainda aqui nesse slide, Mateus 22:30. Pois na ressurreição nem se casam nem se dão em casamento, mas serão como os anjos do céu. Bom, os anjos do céu. Os anjos do céu não têm sexo. Os anjos do céu não têm órgãos genitais. Aí alguém pode dizer, são os anjos do céu, os anjos do inferno que seguiu Satanás, eles poderiam ter. Bom, eu creio que isso não tem muita lógica. Por quê? Porque antes deles caírem, eles eram anjos dos céus. E Jesus fala aqui que os anjos do céu não se dão em casamento nem se casam. Então eles foram feitos eternos, eles foram feitos não igual a nós, possibilitados de morrer, mas eles foram feitos como eternizados, não é eterno, eternizados. Eles nunca iam morrer. Por isso, eles não foram feitos para procriar. Deus não fez os anjos com a capacidade de procriar. Então, a questão aqui, nós podemos ver que existe muita controvérsia contra essa teoria de que era um gigante. Primeiro e mais importante, anjos não se procriam. Jesus falou isso. Segundo, quando fala e havia naquele dia gigante na terra, e também depois, significa que antes do também depois já existia gigante, que não tem nada a ver com essa mistura que está falando aqui. Vamos ver aqui a questão do gigante no livro de Enoque, então. Nós temos que ser justos com o aprendizado, nós temos que ver os dois lados, a gente chegar numa conclusão. Agora a pergunta é o seguinte, seria todo o livro de Enoque realmente de Enoque? Ou houve acréscimo durante os anos? Eu li o livro de Enoque todo, na verdade já li 2 livros de Enoque. Existe o livro de Enoque que foi achado em Qumran, existe o livro de Enoque que estava guardado lá na Etiópia. Vocês sabem que a rainha de Sabá, ela foi até Salomão. E ali parece que ela se converteu e acabou trazendo para a Etiópia a palavra de Deus. E também, na época de Filipe pregou para o eunuco que ia para onde? Para a Etiópia. E por que o eunuco da Etiópia estava ali em Jerusalém? Que possivelmente também ele já tinha sido influenciado pelo judaísmo na época da rainha de Sabá. Então, lá na Etiópia, eles tinham esse costume de guardar muitos escritos que considerava sagrado. Então você percebe que tem um livro de Enoque dos etíopes e tem um livro de Enoque que foi achado em Qumran. E você percebe diferença entre um e outro. Tem algumas coisas que eu achei assim estranho nesse de Qumran, falando sobre o nascimento do sol, da lua, como se o anjo fosse pegar a lua. Existiam várias luas e vai botando ali no cesto. E nós sabemos hoje que a lua, ela é uma só. É a posição da Terra em relação ao Sol que faz sombra na Lua. E a Bíblia Sagrada mesmo, ela fala de coisas da ciência numa perfeição antes mesmo das pessoas conhecerem. Por exemplo, a matéria escura, nós já vimos que a Bíblia já falava. E só agora que foi entendido isso no século XIX. Na verdade, no século XX. No século XX. E a questão da Terra ser esférica, a Bíblia já falava o globo da Terra. Então, a Bíblia, ela é verdadeira, não tem erro. Já esse livro de Enoque lá em Qumran tem histórias que parecem mais um conto inventado. Sendo que o da Etiópia já é uma coisa mais científica. A questão do posicionamento, quando ele fala o posicionamento da lua, das estrelas, do sol, nascimento do sol, já daria até para passar como um escrito mais coerente. Mas vamos lá. O livro de Enoque, ele pode ter sido adulterado durante os anos. E na Bíblia não há espaço para fantasia.
A ciência está na linha da palavra de Deus, como nós falamos aqui agora. A matéria escura, luz cósmica, a sequência da formação da Terra, que o homem possui elementos químicos, é o pó do mundo, fala do globo da Terra. Então você percebe que a Bíblia ela tem crédito. Agora, o livro de Enoque, nós não podemos dar esse crédito, porque chegou até a nossa geração e passou por muitas outras que pode ter modificado, alguém em algum momento modificou esse livro, acrescentou alguma coisa. Tem coisas no livro de Enoque que são verdadeiras, que pode ter sido de Enoque? Tem, porque o livro de Judas, ele tem alguns escritos que mencionam o livro de Enoque. E se você olhar o livro de Enoque da Etiópia, você encontra esses escritos. Então vamos ver. Então trouxe aí um resumo aí do que eu li, do que eu busquei, do que eu aprendi. E a única versão completa existente do livro de Enoque é uma tradução etíope de uma versão grega anterior, feita na Palestina a partir do hebraico ou aramaico. Segundo, estima-se que os trechos mais antigos do texto foram escritos por volta de 300 a 200 a.C., enquanto a última parte provavelmente seja datada do ano 100 a.C. Ou seja, como eu falei, a última parte foi datada no 100 a.C., ou seja, é mais novo. E a primeira parte foi escrita em 300 a 200 a.C., que não dá para chegar no dilúvio. 200, 300 a.C. foi na época praticamente depois do exílio babilônico. Então nós podemos perceber que a questão do livro de Enoque parecia que era uma tradição oral, passada de pai para filho, e a tradição oral nós sabemos que ela tem falha. E chegou um momento que eles escreveram, e depois, 100 anos depois, ainda escreveram uma terceira parte, ainda escreveram uma última parte. Então por isso que eu digo, a gente não pode dar crédito ao livro de Enoque. Mas vamos, como nós estamos estudando, isso é um curso do Plano da Salvação, e eu faço questão de dar alguns detalhes dessa parte mais antiga, que eu acho fascinante também a gente aprender essas coisas. Então vamos continuar. A obra traz história de anjos caídos, gigantes canibais, além de revelações sobre o fim do mundo. Inicialmente, o livro de Enoque era aceito na igreja cristã, mas posteriormente foi excluído do cânone bíblico. Sua sobrevivência se deve ao fascínio de grupos cristãos marginais e heréticos, como os maniqueus, que cultivavam uma mistura sincrética de elementos iranianos, gregos, caldeus e egípcios. Mas, a partir do século IX, o livro praticamente desapareceu, pelo menos no Ocidente. Apesar disso, ele permaneceu canônico na igreja cristã etíope. Em 1773, o viajante James Bruce levou para a Europa cópias do texto etíope. Depois de sua tradução, a obra voltou a despertar interesse do mundo ocidental. Que, na verdade, se você ler o livro de Enoque, é um livro fascinante, porque se realmente o mundo pré-diluviano era de acordo com como está escrito no livro de Enoque, ali tem detalhes que dá até para fazer um filme de ficção, um filme de fantasia, o que for. Mas tem detalhes ali no livro de Enoque que você fica até pensando, será que realmente foi assim? O fato é que, como eu disse, Jesus falou que anjo não se reproduz. Então nós não podemos validar o livro de Enoque por causa desse problema. Porque o livro de Enoque pode ter tido versões feitas mais tarde que nem foi Enoque que falou nem escreveu. Mas vamos para o próximo slide para a gente entender esse livro de Enoque. E vamos ver o que o livro de Judas, que é um livro da Bíblia, ele fala sobre o livro de Enoque. E deste profetizou também Enoque,
o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Vamos ver o versículo 6, também pode ter sido extraído do livro de Enoque. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Bom, então parece que Judas, que não era o Iscariotes, ele tinha conhecimento do conteúdo do livro de Enoque, até que está ali da Etiópia. Mas eu volto a dizer, a problemática é o quê? Quanto do livro de Enoque foi adulterado? É certo que esses versículos que estão na Bíblia, no livro de Judas, se Deus permitiu que escrevesse, então esses versículos eram de Enoque. Nós podemos crer assim. Mas nem tudo era de Enoque mesmo, por causa da problema da tradição oral. Porque nós vemos que virou escrito só depois de muitos e muitos e muitos anos. Na verdade, mais de 1000 anos. Né? Vamos prosseguir. Então vamos entender como é que era o mundo antes do dilúvio, não segundo a Bíblia. Preste atenção, não estou falando que era assim. Estou querendo mostrar para você que eu li o livro de Enoque, para você não perder tempo lendo. Eu li e peguei alguns detalhes que fala como era. Bom, havia anjos guardiões na terra que eram chamados de sentinelas, segundo o livro de Enoque. O chefe deles chamava-se Samiasa e vivia sobre o monte Hermon. Era como se eles fossem sentinela dos homens, estava ali para proteger os homens, para observar, para auxiliar em algum sentido. Aí, pelo livro de Enoque, dava a impressão que anjos e humanos tinham contato uns com os outros, né? Você andava na rua e via um anjo ali, podia conversar, podia falar. Era visto de olhos carnais, um enxergava o outro. Não era como hoje que os anjos você não vê porque Deus tirou essa visão de nós. Só alguns que têm dons, quando Deus abre o entendimento, os olhos espirituais, você consegue ver um anjo. Eu mesmo, né, sou testemunha que eu já vi um anjo a olho nu. Na verdade já vi, fui no monte uma vez que vi vários anjos, um subindo, o outro descendo do monte. Eu vi vários, mas eu vi um especificamente que veio para, quando eu clamei a Deus por um socorro, eu vi um anjo com uma espada, e ele estava com a roupa de guerreiro. E ele olhou para o lado direito e voou, ou correu, né, que ele não tinha asa, ele correu numa velocidade tipo aquele The Flash. Foi tão rápido que eu não vi nem ele indo embora, né? Só vi ele indo numa velocidade que você não conseguia enxergar. Bom, anjo existe. A palavra de Deus fala várias vezes de anjos. Os anjos acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, anjo todo mundo sabe que existe. Agora a questão hoje nós não enxergamos. Naquela época, se o livro de Enoque estivesse certo, ou se algum ponto do livro de Enoque está certo, parece que os anjos tinham contato com os seres humanos. E por isso, em certo momento, os sentinelas se uniram e conspiraram em tomar as mulheres para sexo. Vamos ver o que está escrito no livro de Enoque, capítulo 7, no versículo 2 dele. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: Vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progênie dos homens, e geremos filhos. Aí lá em versículo 10, 11 diz assim: Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo, as quais eles começaram a abordar e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios,
encantamentos e a divisão de raízes e árvores. E as mulheres conceberam e geraram gigantes. Bom, aí é no livro de Enoque, como se os anjos tivessem concebido e gerado gigantes. Ali Enoque 8:1-2 diz: além disso, Azaziel, que era o chefe deles, ensinou os homens a fazer espada, faca, escudo, armadura ou peitorais, que por isso se viraram guerreiros, né, os homens. A fabricação de espelhos, a manufatura de bracelete, ornamento, uso de pintura, o embelezamento das sobrancelhas, o uso de todo tipo selecionado de pedras valiosas e toda sorte de corantes, para que o mundo fosse alterado. É como se os anjos tivessem aquele desejo de, por rebeldia a Deus, claro que se rebelaram contra Deus, o mundo ali fosse alterado. E com isso a impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada, e eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos. Né? O tamanho de um gigante, segundo o livro de Enoque, falava que media 300 cúbitos, que isso dá 135 metros de altura. Então não tem nada a ver com aquele gigante Golias, não tem nada a ver com o gigante que os hebreus encontraram em Canaã, porque muito bem também que nós sabemos que tudo foi morto na época do dilúvio, só sobrou a família de Noé e os animais. Então, mas esses aí, se realmente eles existiram, eles tinham 135 metros de altura. Bom, isso lembrando a você, nós estamos aprendendo para entender o que o livro de Enoque fala. Nós já vimos que não tem meio para corroborar o livro de Enoque, por vários motivos. Mas vamos prosseguir para a gente entender aí o livro de Enoque. Está acabando já mais um slide, depois a gente volta para o ponto principal. Amazaraque ensinou todos os sortilégios, divisores de raízes. Armers ensinou a solução de sortilégio. Barcaial ensinou os observadores das estrelas, ou seja, os astrólogos, né? Aquibeel ensinou sinais. Tamiel ensinou astronomia. E Azaradel ensinou o movimento da lua. E os homens, sendo destruídos, clamaram e suas vozes romperam os céus. Por que destruído? Porque, segundo o livro de Enoque, não vou trazer aqui tudo, porque é extenso o livro de Enoque, os gigantes eles comiam seres humanos, animais, bebiam sangue. Então, os homens estavam sendo massacrados também naquela época por causa desses gigantes, segundo o livro de Enoque. Então, após essa corrupção generalizada, Deus decidiu limpar a terra e escolheu Noé e sua família para repovoar a terra num novo mundo, um mundo mais coerente que nós enxergamos hoje. Bom, antes do dilúvio, Deus prendeu esses anjos rebeldes em prisões até o juízo final e já decidiu que lançaria no fogo eterno. Então ali Deus já julgou ali aqueles anjos. Colocou os 3 grupos de gigantes, uns contra os outros, até serem exterminados, num período de 500 anos, em que seus espíritos ficariam sobre a terra. Ou seja, segundo o livro de Enoque, estou repetindo, por quê? Porque não pode dar crédito. Mas segundo o livro de Enoque, os anjos coabitaram com as mulheres, geraram gigantes, e quando geraram gigantes, foi criado 3 grupos. E esses 3 grupos, Deus fez com que eles se estranhassem uns aos outros e começaram a matar uns aos outros. Sendo que as almas deles ficaram vagando sobre a terra, segundo o livro de Enoque. Eles ficariam sobre a terra, que hoje nós poderíamos chamar de demônios, né? Que eles ficam por aí, eles andando por aí. Bom, Enoque 15:8 diz isso. Agora o gigante que tem nascido de espírito de carne
serão chamados sobre a terra de maus espíritos, e na terra estará a sua habitação. Maus espíritos procederão de sua carne, porque eles foram criados de cima. Dos santos sentinelas foi seu princípio e a sua primeira fundação. Maus espíritos eles serão sobre a terra, e de espírito da maldade eles serão chamados. A habitação dos espíritos do céu será no céu, mas sobre a terra estará a habitação dos espíritos terrestriais, os quais são nascidos na terra. Então, é como se os demônios que nós sabemos que existem, eles são, na verdade, o fruto dessa geração de gigantes que foi criado entre homens e anjos. Bom, isso como eu falei, segundo o livro de Enoque. Mas a questão é, vamos para o próximo slide. Agora vamos colocar os pensamentos em ordem. O que é comum entre a Bíblia e o livro de Enoque? O que é comum, a gente pode considerar que esteja certo. Eles eram os heróis da antiguidade, homens de renome, diz Gênesis 4. Então é comum que eles eram gigantes, de repente pelo renome, gigantes pelo nome, e não pela estatura. Né? Existe esse pensamento de alguns teólogos, que a questão do gigante era apenas poder, né? Poderio dele que exercia sobre os outros homens. Havia também uma coisa que um fala do outro, havia a corrupção generalizada, porque Gênesis 6, 5 a 7 diz: o Senhor viu quão grande a maldade do homem se tornou na terra. Você vê que ali na Bíblia não está falando de gigante, está falando do homem. E que toda a inclinação dos pensamentos de seu coração era apenas má o tempo todo. Então a gente chega à conclusão do seguinte: a gente chega à conclusão de que o homem pré-diluviano era um homem mau. É um homem que tinha todas as inclinações da carne, fazia o que queria, não tinha temor a Deus, e uns maltratavam os outros, uns queriam dominar os outros, parecido mais ou menos assim com aqueles filmes de Mad Max, que as pessoas queriam dominar umas às outras, ou como nós vemos aí nesse filme ficção aí, Walking Dead, embora tenha lá os zumbis, um grupo queria dominar o outro, um matava o outro, né? Então você percebe que no dilúvio, antes do dilúvio, o que nós podemos dizer é realmente que houve uma mistura do povo que acreditava em Deus com o povo que não acreditava e acabaram se corrompendo. E começaram a um lutar contra os outros. Por quê? Porque se não fosse assim, sobraria mais gente para entrar na arca. Mas só sobrou a família de Noé. Então aquela questão daquele triângulo, deixa eu colocar aqui o triângulo de volta para você ver. Bom, tá aí o triângulo aí. Vamos ver essa mistura de linhagens. Então eu creio assim. Eu não vou dar crédito ao livro de Enoque, porque a Bíblia não corrobora, principalmente. Vamos ver esse slide aí, ó. Jesus não corroborou que haja órgão sexual entre os anjos. Isso invalida o livro de Enoque. Lucas 20, 34 e 36. Respondeu-lhe Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas aqueles que são julgados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, não se casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ou seja, os anjos não podem morrer, então os anjos não podem ter sexo, porque não tem por que procriar. Eles não vão procriar o céu. Então, depois que a gente passar desse plano, lá para o plano de Deus, nós não vamos precisar procriar mais. Procriação é só aqui na Terra. Então essa é a questão. O livro de Enoque
que anda circulando por aí tem essa aberração teológica que fala de sexo de anjo com seres humanos. E tem alguns até que, para poder juntar a Bíblia com o livro de Enoque, eles falam que existia um ritual que não era órgão sexual deles, tipo uma inseminação artificial. Não tem nada disso. Aí já é uma maneira que as pessoas estão tentando. Já é uma maneira que as pessoas estão tentando corroborar os textos de Enoque. Mas não é por aí. Então, está descartado a questão dos anjos, porque você lembra que eu li lá, que existia gigante antes mesmo. A questão do gigantismo tem até hoje. No livro de Enoque fala lá 135 metros, mas na Bíblia não fala. Não fala nem que eram gigantes, será gigante porque eram homens poderosos, eram homens de renome, ou se era de estatura, nem é claro ali na Bíblia, né? Então nós não podemos corroborar isso, que gigante tem, hoje tem gigante também, pessoa com 2 metros, com 2,5 metros. Isso é um problema que acontece na genética, na formação dos ossos. E você percebe que os gigantes têm até uma certa dificuldade até para andar. Eles não são gigantes, fortes, poderosos. A questão de nascer gigante é uma coisa que poderia naturalmente acontecer, igual acontece hoje. Vamos lá, no próximo slide. Então, o que podemos concluir? Bom, a Bíblia possui primazia por ser facilmente comprovada a sua exatidão. Todas as profecias tiveram seu cumprimento fiel, e nenhuma delas falhou. Seria extenso, né? Falarmos dela, estátua de Daniel. A gente até vai falar sobre esse assunto quando estudar escatologia. Os animais de Daniel, 70 semanas de Daniel, Ezequiel, várias profecias cumpridas até no dia de hoje. Isaías também, na nossa época, tem muita coisa cumprida, foi cumprida. Bom, o livro de Enoque, outro ponto, o livro de Enoque não pode ser autenticado como realmente de Enoque, porque foi uma tradição oral que foi escrito no ano 300 ou 200 a.C. em papel. Então, qual é a verdade que podemos extrair? Vamos lá, próximo slide. Bom, podemos extrair. É igual, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você. Quando alguém vai num tribunal, cada testemunha fala o que viu na sua própria visão. Às vezes um fala uma coisa, outro fala outra, pode ter esquecido algum detalhe, o outro é mais detalhista. E conta de uma maneira diferente, parece que existe contradição, mas se você pegar os pontos comuns, você consegue entender como realmente foi o fato. Então é dessa maneira que nós vamos fazer aqui, de maneira científica. O que podemos extrair? O que tem do livro de Enoque com a Bíblia que podemos dizer que realmente aconteceu? Bom, houve mistura das gerações de Caim e Sete. Isso aí é claro porque eu mostrei naquele triângulo. Só sobrou a família de Noé. Então fica claro que houve a mistura das gerações de Caim e de Sete. Isso aí é claro. Aconteceu. A geração de Caim era materialista, corrupta e não obedecia a Deus. Isso aí também fica claro que era assim. Ninguém pode dizer que não era. Eles fizeram tantas descobertas materialistas. Bom, a mistura de crente com ímpio tende a corromper os crentes. Eu já conheci várias pessoas que casaram com um jugo desigual e acabou abandonando a Cristo. Já vi pessoas que mudaram de religião porque casou com a pessoa de outra religião. Se você observar a vida de Salomão, aconteceu isso também. Então, é fato também que o jugo desigual corrompe o crente. As pessoas estavam sem controle. Isso aí é fato também. Você percebe nas escrituras que eles faziam o que queriam.
As pessoas olhavam assim, vou casar com uma, com duas, com três mulheres, e tomava a mulher de tudo quanto eles queriam. E provavelmente até tomavam a mulher, largavam a mulher, ficava uma com outra, e eram maus, né? Possivelmente. Eu sei que Deus não se agradou do que estava acontecendo. Outro ponto, a promessa da salvação de Gênesis 3,15 não podia deixar de se cumprir. Não podia. Isso aí é fato. Então, o que Deus fez? Deus só achou uma família de Noé. Na verdade, só achou Noé como justo, na verdade, né? Se você ver depois a geração de Noé, tem Sem, Cã e Jafé. Cã vacilou logo no início. E já escorregou para o lado do mal. E Noé creu em Deus. E foi salvo porque ele fez a arca. Porque se ele não cresce na palavra de Deus, aí hoje eu não estaria falando isso aqui. Que não existiria mais humanidade, né? Mas como Deus, ele cumpre a sua palavra e as suas promessas, e ele prometeu em Gênesis 3,15 que o filho da mulher ia pisar na cabeça da serpente, mas a serpente já feriu o calcanhar do filho da mulher. Nós sabemos que é Jesus que teve que ser ferido no calcanhar. Mas Jesus venceu a morte por nós. Então vamos lá, do que podemos concluir. Tá aí, Gênesis 6, 8 a 14. Porém Noé achou graça aos olhos de Jeová. Estas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo e perfeito nas suas gerações. Noé andou com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Aqui o que Deus não se agradou foi da violência, da corrupção. Aqui você percebe que não fala de anjos caídos, anjos, geração de anjos, não fala nada disso. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque a carne tinha corrompido o seu caminho sobre a terra. Disse Deus a Noé: Hei resolvido dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que eu os farei perecer juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, compartimento farás na arca, e untá-la-ás com betume por dentro e por fora. Então você percebe aqui, na conclusão de tudo, é que o ser humano estava muito violento, um matando o outro, era muita corrupção da carne, era muita fornicação, adultério, alguma coisa assim que parece até com os dias de hoje, né? Acho que é por isso que Jesus falou que, assim como nos dias de Noé, que muitos casavam, davam-se em casamento, vocês viviam a vida normal, de repente veio o dilúvio, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Nós estamos vivendo uma época bem parecida com a época lá antes do dilúvio. Você percebe que as pessoas uma matam as outras. Antigamente morria uma pessoa, todo mundo ficava espantado. Hoje em dia, né, a pessoa morre, vai no chão e a pessoa anda do lado ali do morto ali, nem se compadece e continua andando. Parece que o mundo está chegando aí igual na época de Noé. Mas vamos prosseguir, isso aí não é nosso assunto de agora. Bom, como aconteceu o dilúvio? Entraram na arca de Noé, Noé, claro, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras, além de um casal de cada animal matriz. Eu vou falar sobre isso. Entrou na arca Noé com seus filhos, sua mulher, suas mulheres e seus filhos, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos, dos animais que não são limpos, das aves e de tudo que se arrasta sobre a terra. Entraram de 2 em 2 na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Bom, a questão dos animais, você pensa, mas tem tanto cachorro, tem tanto gato, tem tantas espécies de animais. Mas, lá no princípio, quando Deus criou todas as coisas,
Dá a entender o quê? Que Deus criou animais matriz, animais que gerariam outros tipos de animais. Por exemplo, de onde vem o cachorro? Descende do lobo, né? Aí hoje você tem cachorro de tudo quanto é espécie, tudo quanto é tipo. De onde vem o tigre, né? O gato. Por exemplo, você tem a família dos felinos, você tem a família dos caninos. E você percebe que através dos fósseis que o DNA é o mesmo. No final do vídeo, eu vou colocar o link de uns cientistas que fizeram várias descobertas provando que o Gênesis é histórico, é real, o que está no Gênesis está corroborado com a ciência. O criacionismo é corroborado com a ciência. Eu vou colocar no final do vídeo. Você vai ter um link aí para você assistir também esse filme. Esse filme é muito bom, gostei, assisti ele. Muito bom, corrobora tudo que nós estamos aprendendo aqui. Você vai ver que corrobora ali, né? Aquele filme está corroborando com a palavra de Deus. Então você vê aqui que de 2 em 2 os animais entraram na arca. É claro que você pode perceber que os dinossauros não teriam como entrar na arca. Os dinossauros foram deixados para trás. Eu creio até com um propósito, porque naquela época existia o dinossauro. Hoje, se existisse dinossauro, não ia ser muito compatível aqui com a nossa vida. Então Deus, com sua sabedoria, decidiu que o dinossauro ficaria para trás. E isso é corroborado pela ciência. Tem cientista que diz que os dinossauros viveram milhões de anos. Tem cientista que fala não tem como ser milhões de anos porque não existiria osso hoje. E pelas camadas geológicas que eles encontraram, eles percebem que foi tudo na mesma época, como se tivesse tido uma grande inundação, ou seja, dilúvio. Você vai ver isso depois quando assistir o filme que eu vou colocar aí. Bom, choveu 40 dias e 40 noites sem parar. Lá no ano 600, na vida de Noé. No mês segundo, dia 17 do mês. Nesse dia romperam-se as fontes do grande abismo e abriram-se as janelas do céu. Caiu copiosa chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Bom, as fontes do grande abismo são os lençóis freáticos. Então acontece que Deus fez? Deus fez o mundo voltar ao primeiro dia. Lembra que o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Aí depois Deus fez terra seca, mandou a água subir e uma parte da água descer. Agora Deus mandou fazer o contrário. A água que desceu subiu e a água que tinha subido desceu, formando novamente o planeta Água. Então a Terra, o planeta Terra foi totalmente inundado. Existem pessoas que falam que foi na crescente fértil, falam que foi só um pedaço, que não precisava destruir a Terra toda, mas a Bíblia fala que cobriu os mais altos montes. E você vai ver que os muitos cientistas já estão dando o braço a torcer nisso. Então foi assim que aconteceu o dilúvio. Vamos aí para o próximo slide, você vê. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. Bom, a arca ficou navegando por quase um ano. Por que eu digo isso? No mês segundo, no dia 16 do mês, foi quando rompeu tudo. As águas subiram e desceram, cobrindo a terra. Já no ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, 601 no primeiro mês, no primeiro dia do mês. Então deu, segundo mês, deu 11 meses por aí, né? 11 meses. Aí Deus disse a Noé: sai da arca, tu com tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Então, por quase um ano, a arca ficou navegando e atracou no Monte Arará. Depois eu vou trazer aí umas novidades, aí, umas curiosidades
no final aí do vídeo aí, vou mostrar alguns restos que acreditam que se da Arca de Noé, que foi encontrado no Monte Ararat. Bom, então foi um novo começo, né? Acabou o dilúvio, eles saíram da arca, aconteceu um novo começo. Vamos aí nesse slide, é o novo começo. Edificou Noé um altar a Jeová, tomou de todo animal limpo, toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Sentiu Jeová o suave cheiro, disse no seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois a imaginação do coração do homem é má desde a sua mocidade. Nem tornarei mais a ferir todo vivente, como acabo de fazer. Veja, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis 8, 20 a 22. Então Deus se agradou com a oferta de Noé e Deus fez uma aliança com Noé naquele momento, e com a raça humana, né? Que não ia destruir mais a terra através do dilúvio. Então não ia cobrir mais a terra toda, matar todos os animais, enquanto a terra durar. Ou seja, nós sabemos que a terra vai durar até o juízo final. Quando vai vir a grande tribulação, vai ter muita destruição, mas Jesus vai restaurar tudo quando vier, vai trazer o governo do milênio. Quando acabar o governo do milênio, vai vir o juízo final e a terra vai deixar de existir. E depois do juízo final, a Bíblia fala que Deus vai fazer novos céus e nova terra. Uma terra novinha, que nunca derramou sangue. Porque essa terra aqui já derramou muito sangue, né? E a questão, também lembrando aqui, do dilúvio ser total, depois, quando falarmos no governo humano, nós vamos ter uma teoria que é quase uma teoria que eu creio muito que seja bem real, é que na época do dilúvio a Terra era uma Pangeia, uma só. Não existia essa divisão igual existe hoje, né, dos continentes. Era tudo de uma posição só. E nós vamos ver o versículo que fala disso na próxima aula. Vamos prosseguir para o próximo slide. Bom, com a nova aliança e dá início a uma nova dispensação, a terceira dispensação, chamada dispensação do governo humano. Está aí o livro de Gênesis 9, de 1 a 17. Você lê na sua casa, vê no livro aí. Eu coloquei em negrito os pontos mais importantes. Né? Para não ficar muito extenso, eu coloquei aqui no outro slide. Vamos lá, o que traz essa nova dispensação? Bom, a multiplicação continua existindo. Frutificar, multiplicar e encher a terra. Então isso não acabou, a gente continua se multiplicando. Teve uma novidade aí. Teve permissão de comer carne dos animais. Somente no período da lei que houve separação dos animais que era comestível e proibido de se comer. Mas naquele momento ali, está escrito: tudo que se move e vive vos servirá de mantimento, como a erva verde, tudo que vos tenho dado a vós. Ou seja, além de comer verdura, frutas e legumes, Deus permitiu que tudo que estivesse andando sobre a terra, né, de animal, pudesse fazer deles também mantimento, comida, a proteína. Mas, porém, foi proibido uma coisa: beber sangue. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Então ficou proibido. Essa proibição de comer sangue foi ali no dilúvio, mas ainda hoje é proibido, porque lá no Novo Testamento tem também a proibição até para o povo gentio, que não pode comer sangue. Então, esse negócio de chouriço, galinha molho pardo, isso aí é contra a lei de Deus. Não pode comer sangue. Bom, outra proibição é a proibição de cometer homicídio. Aí Deus colocou uma lei: quem derramar o sangue vai ser requerido esse sangue.
certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal requererei, e da mão do homem, sim, da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem será derramado o seu sangue, porque o homem foi feito à imagem de Deus. Ou seja, Deus instituiu aí a lei capital, né? Instituiu a lei de que se o homem matasse, ele seria morto também. Porque Deus não quer que se derrame sangue na terra. Outra coisa, em contrapartida, Deus promete que não vai exterminar, destruir a terra com o dilúvio. Deus promete que não vai destruir a terra com o dilúvio. E Deus também fez algo novo aí na terra, que é o arco-íris. Né? Embora ele descansou nesse momento aí, Deus ele fez o arco-íris. Ele disse: meu arco tenho posto nas nuvens, e será ele por sinal de uma aliança entre mim e a terra. Então Deus fez o arco-íris. Coloquei aí na próxima slide aí, o arco-íris, né, é um fenômeno que ocorre quando a luz branca, como a luz do sol, é dispersada ou mudar-se do meio. Ou seja, Deus fez com que as chuvas, as gotículas de água funcionassem como prisma, fazendo essa dispersão. Se você pegar num dia de sol, pegar uma borracha, aí você consegue fazer um arco-íris ali com a água. Eu, quando era pequeno, eu gostava muito de fazer isso. Ficar todo molhado, mas eu ficava admirado com o arco-íris. Prosseguindo aí. Agora eu vou falar de algumas curiosidades. Bom, Noé, a criação, não está só escrito no livro na Bíblia, não. Também está escrito em outros escritos, já falei até disso, né? Tem um livro da Vaca Celestial, que foi escrito em 2181 a 2040 a.C. E foi um escrito que os mesopotâmios depois até utilizaram. Tem muito parecido aí, que fala da narração bíblica de Noé. Tem também aí a epopeia de Gilgamesh, a obra que representava a Arca de Noé 1000 anos antes da Bíblia ser escrita, né? Antes da Bíblia começar a ser escrita, que quem começou a escrever a Bíblia foi Moisés. Moisés começou a escrever ali o Gênesis. Então, mas antes de Moisés já tinha essa epopeia de Gilgamesh. Por quê? Porque todo mundo veio de Noé. Todos os povos vieram de Noé. Há relatos que povos até desse lado aqui da América também fala de uma grande inundação. Então essa história de Noé é uma história que todos os povos conhecem, porque todo mundo veio de Noé, uma história verídica. Vamos ver aí no próximo slide. Outra curiosidade que vou deixar aí para você é a questão dos anos, né? Adão e Eva, ano 0, aí depois nasceu 7, aí depois Enos, aí tem aqui, eu fiz um esqueminha de quando eles nasceram até a data que eles morreram, porque o Gênesis ele dá esse detalhe. E eu puxei de Gênesis e tive esse trabalhinho aí de colocar ali. E você percebe um fato assim interessante, é que Adão quase foi contemporâneo de Noé. Mas Adão foi contemporâneo de Lameque, Metusalém, Enoque, Jared, Enos. E Enos, 7, foi contemporâneo de Noé por um período pequeno de tempo. Enos foi contemporâneo de Noé, Malalael, Enoque, Matusalém, Lameque. Então as histórias passadas de pai para filho estava bem recente ali, né? Em 1656, depois da criação, que aconteceu o dilúvio, né? Ali foi sem Cã e Jafé. Como eu coloquei ali só a linhagem dos semitas, porque é o que interessa para nós, que vem até Jesus. De Sem gerou Arfaxade, Selá, Eber, deu origem aos hebreus. Vem Peleg, que vamos falar desse Peleg aí na aula que vem,
Muito importante isso aí, Peleg. E Reu, Serug, Naô, Tera, vem Abraão. Abraão, quando falávamos lá daqui a 2 aulas, né? Na aula 6, vamos falar de Abraão, do período patriarcal. Abraão, Isaac e Jacó. Aí depois tem aí a saída do Egito, tem uns anos aí. O fato é que o primeiro milênio foi de Adão até Noé, o segundo milênio de Noé até Isaac, o terceiro milênio de Isaac até Salomão e o primeiro templo, o quarto milênio foi de Salomão, primeiro templo, até os Ptolomeus, o quinto milênio foi dos Ptolomeus até o ano 1240 depois de Cristo, ou depois da era cristã, né? Que Cristo sempre existiu. Sexto milênio, 1240 até 2240 aproximadamente. Sétimo milênio vai ser 2240 até 3240 aproximadamente. Por que aproximadamente? Porque depois do cativeiro babilônico, parece que houve uma diferença aí na contagem do tempo, uma faixa aí de 164 anos, né? Tá aí, ó. Pode ter havido um erro de 164 anos depois do cativeiro babilônico, né? Os anos perdidos do calendário hebraico, refere-se a uma discrepância cronológica entre a datação rabínica pela destruição do primeiro templo, em 423 da Era Comum, né, que chama de Era Comum, a datação acadêmica em 587 a.C. Em 2024 nós estaríamos mais ou menos em 5.948, né? Mais ou menos. Existem outros estudiosos que apontam mais ou menos um erro de 270 anos. Né? E se nós colocarmos um erro de 270 anos, aí em 2024, na verdade, 270 anos já estaria até já, mais uns 100 anos, né? Já estaríamos até já no sétimo milênio. Não, mas existe um erro em termos disso daí. Então, para quem gosta de ver datas, estudar essas coisas, né, tá aí uma fonte aí para você pesquisar. A recomendação que eu deixo aí para você é o Gênesis, a história. Né, aí tá o filme completo. Eu vou deixar aí de baixo aí. Eu não sei se pode, né? Colocar esse link aí de baixo. Mas eu coloquei aí no slide. Eu vou botar o slide no link aí do YouTube. Que aí você baixa o slide e clica aí nesse copia e cola, né, no navegador, para você assistir. Ou você bota aí o Gênesis, a história, interrogação. Assista o filme completo. De repente você acha ele. É muito bom esse estudo aí. Esse nem estudo, é um documentário científico sobre o criacionismo, né? Corroborando o livro de Gênesis. Muito bom, recomendo mesmo. E vamos ficando por aqui. Na aula que vem, vamos falar sobre o período pós-diluviano, a dispensação do governo humano, que é muito importante, porque foi aí no governo humano que começou a vir a idolatria moderna, que nós conhecemos hoje, né, que tem até hoje, começou lá. Vamos ver a questão da Pangeia. Eu vou trazer na Bíblia falando sobre algo surpreendente que você de repente nunca viu, mas graças a Deus me deu um entendimento e eu pesquisei depois desse entendimento e vi que outros tiveram também o mesmo entendimento lá no passado. E vamos ver isso daí. Mas agradeço você ter ficado até aqui. Não são todos que conseguem, né? Eu já observo aí no YouTube. E não são todos que vão até o final.
Mas os que vão até o final, quero fazer um convite para você, você que ficou até agora. Você merece algo especial. Manda um e-mail para mim, tá aí o e-mail aí, cbpebeneze@gmail.com. Deixei escrito aí embaixo aí no vídeo. Manda um e-mail para mim com o seu nome completo. Não precisa botar CPF, nada disso não. Nada disso, que é só o seu nome completo. Se você puder dizer se você é de alguma igreja ou não, qual a igreja. Se não for, glória a Deus, né? Eu quero que quem é da igreja e quem não é da igreja aprenda a palavra de Deus, né? Principalmente quem não é, seria muito bom se todos aprendessem a palavra de Deus. Manda um e-mail para mim, porque eu vou, quando te acompanhar, quando te terminar todos os cursos, eu vou mandar para você uma prova. Uma provinha básica, com os temas que foi falado aqui. Quem assistiu, com certeza vai responder rápido, de múltipla escolha. E você acertando mais de 70%, eu vou enviar para você um certificado via e-mail. Depois você imprime aí, pode plastificar um certificado do curso de teológico sobre o plano da salvação de Deus. E obrigado por assistir, que Deus venha te abençoar nesse dia. E até o próximo vídeo, até a próxima aula, aula de número 5. E vamos aprender mais coisa também, mais coisa profunda aí. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.